Fala galera do Presente História, obrigado por você estar assistindo mais esse vídeo. Está eu aqui, o Eduardo, e a gente quer hoje fazer uma interação com vocês, não é mesmo, Eduardo? Nesses últimos dias, conta aí você, vai lá. Zé, nesses últimos dias a gente teve ideia de abrir a caixinha de perguntas, né? Lá no Instagram, pessoal né? fazer as perguntas pra gente lá no Instagram. E a gente respondeu lá, mas a gente vai responder aqui também em forma de vídeo para ficar mais claras as nossas respostas, até porque na página, né, somos 3 administradores, né? Três. Aqui a gente vai tentar explorar um pouco mais aí a ideia de cada um. Você quer que eu leia a primeira pergunta, Zé? Vamos lá, você vai lendo e depois a gente vai Mas comentar. antes disso, né? Roda a vinheta. Legal, Zé. Então vamos lá para a primeira pergunta, né? É possível ser um historiador rico? É claro, além da pessoa pode ser rico, e na história tem isso, né? Tem muita gente que curte fazer a graduação, o mestrado em história sendo já de uma família bem abastada. Mas se tornar uma pessoa rica sendo historiador, né? Com a profissão, com o ofício de historiador, temos alguns casos, né? Comenta aí, Eduardo. Zé, primeiro a gente tem que entender o que é ser rico, né? Exatamente. É você ter que trabalhar para ser rico, né? Ou você já ser rico e Isso. exercer a profissão de historiador, né? No dia que alguém colocou a imagem do Leandro Carnal, né? Que ele é um historiador. E ele começou, logicamente, dando aula. Ele ainda é professor, não é? Eu acho que sim, eu já se aposentou, alguma coisa assim. Ele era professor da Unicamp, né? Professor efetivo da Unicamp e tal. Ele é professor. Só que agora ele dá palestra, né? Ele tem o canal dele no YouTube. Ele é contratado da CNN. Então, assim, se o pessoal acha que isso é ser rico... porque assim... Ele deve ser, né? O conceito de riqueza para nós aqui no Brasil, ele é muito complicado, porque assim, é tanta pobreza que qualquer grana a mais que o cara ganha, a gente entende que esse camarada seja rico. Só que a gente está falando rico no padrão nacional aqui, né? Isso. Como ofício de historiador, por exemplo, o cara vivendo disso, eu acho que é meio difícil. É difícil, até porque quando a pessoa forma, ela é um historiador, que é o nosso caso, ela precisa, querendo ou não, ela tem que ir para a sala de aula no momento, né? É difícil. Aqui no Brasil, né, obrigatoriamente você tem que ir para a sala de aula. Então, para você talvez ganhar bem, você tem que fazer igual o próprio Karnal, trabalhar em vários lugares diferentes. Isso, né? assim, é claro que como historiador você pode ter uma vida estável, né? Você pode chegar num patamar de estabilidade. Um professor, por exemplo, de uma instituição de ensino superior, pública, tem um salário relativamente legal em comparação à da educação básica, que é triste. Isso. Mas, assim, rico, eu acho muito difícil. São raras exceções. Ou o cara tem que nascer mesmo, ou... Mas isso vai até, Zé, e a gente encerra essa pergunta, do nosso modelo de pesquisa aqui no Brasil, em que, se a gente for olhar fora do Brasil, é muito comum o historiador publicar livros e as pessoas comprarem, né? Sim. E aqui a gente não tem esse ritmo, né? O pessoal não lê. Então, o pessoal normalmente também, quando é livro de história, prefere ler um livro de jornalismo. Não que isso seja um demérito, mas jornalista não é historiador. Mas é porque, assim, normalmente o livro de historiador, ele se preocupa mais com a questão da fonte, da acadêmica, né? E o jornalista está mais livre para contar mesmo. A classe não ajuda muito. É difícil. Você faz um livro, o cara destrói seu livro. Mas assim, vamos fechar. É possível ser historiador e ser rico? É possível. Para mim, é possível você ser rico e depois ser historiador, assim. Como historiador, não, entendeu? Virar historiador para ser rico, não. Não faço história, assim. Beleza. Vamos lá. A próxima pergunta. O que cada um da página pesquisa? Então vou falar o meu, você fala o seu, depois a gente fala do Toscano, pode ser? Pode ser. Olha, eu pesquiso sobre história regional e da América Latina, especialmente o contexto da história da Revolução Cubana, em relação aos jornais do Triângulo Mineiro. Eu tento entender lá na minha dissertação de mestrado como os jornais da década de 60, 50 repercutiram o acontecimento que ocorreu lá em Cuba, que impactou a política internacional. É mais ou menos isso, bem um resumão assim. Muito bem, Zé. Eu vou falar o meu de forma resumida. Eu pesquiso movimentos sociais de juventude, né, de jovens, e as influências que esses movimentos sofrem através da mídia. Então, a gente grava um vídeo falando das eleições de 89, eu faço uma pequena relação de como a televisão influenciou
no período do impeachment do Collor, com todo o movimento dos caras pintadas e tudo, a série Anos Rebeldes, né? As publicações da revista Veja. Então, como a mídia interfere nos movimentos de juventude. Já na minha dissertação de mestrado, eu falo das ocupações escolares de 2016, que eram contra a PEC do teto de gastos, né? E aí, como a mídia, no caso a mídia atual, Facebook, redes sociais, como ela interferiu nessas ocupações tanto para bem quanto para mal. Certo. Eu acho que deu para entender um pouquinho. Não, com certeza. Também nossos trabalhos são publicados aí, né? Quem quiser, procura nosso nome aí. Que dá certo. E o Toscano, ele pesquisa... Quem quiser comprar nossos livros também. Não, eu ainda não tenho nenhum publicado. Mas o Toscano pesquisa o quê, Eduardo? Ele fala sobre a história da Bolívia contemporânea. A gente ainda não sabe. Depois, o Toscano vai deixar claro aí. Isso. A gente vai colocar lá no Instagram. Isso até força o Toscano a vir gravar vídeos com a gente. Vem com nós, Toscano. Vem com a gente. Próxima pergunta. Qual o pior momento que o Brasil já viveu? Vai você primeiro. Eu vou responder porque eu respondi essa pergunta lá no Instagram. Na minha opinião, o pior momento que o Brasil vai viver é o Brasil colonial com a exploração do trabalho escravo. Certo. Entendeu? Mas o Brasil colônia era ruim? Não sei se era ruim, mas o período da escravidão, para mim, foi a pior coisa que poderia ter acontecido aqui no nosso país. Certo. Entendeu? Eu até coloquei uma fotinha lá com os escravos, né, os escravizados aqui, amordaçados, presos, sofrendo tortura, passando fome. O escravo, ele era uma moeda, ele era um valor, ele não era uma pessoa, objeto, ele era um objeto, né? Então eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, na minha opinião, esse é o pior momento que o Brasil já viveu. A escravidão, sem dúvida nenhuma, assim, é um período terrível da nossa história. Mas aí, para mudar um pouco, né, para não ficar só no seu, eu vou eleger o AI-5, né, o Ato Institucional de número 5, que foi no período da ditadura militar, se eu não me engano, instituído a partir de 1967. Se eu não estiver enganado, foi quando assim o período da ditadura mais foi violento, né? De repressão, censura. As maiores restrições e repressões foram com o AI-5. E assim, por que eu tô falando do AI-5? Porque foi nesse período que assim muita gente mesmo sumiu, né? Muita gente desapareceu e é muito ruim a gente não ter liberdade para poder opinar, falar, enfim, mesmo que você tem uma posição diferente, eu acho que a liberdade é importante. Assim. Zé, se a gente vai do ponto que pessoas acham normal outras pessoas ser escravizadas e pessoas acham normal uma ditadura militar, é difícil você debater com uma pessoa assim, né? Sim. A gente respeita até a opinião que é contra a liberdade de opinião, né? Sim. Mas é difícil, assim. Então, para mim, esse foi o pior momento da história do Brasil. Pessoal, a última pergunta, então, qual o pior e o melhor presidente na opinião de vocês? Para tudo. Sabe por quê? Essa é uma pergunta que nós vamos gastar aí um tempo e o vídeo ia ficar muito longo se a gente responder agora. Então, eu vou deixar para você com um gostinho de quero mais, pra você nos seguir aqui, compartilhar esse vídeo para outras pessoas, que a gente vai fazer um vídeo exclusivo vamos lá, já vamos deixar marcado aqui. O Eduardo vai falar para ele 3 melhores presidentes para ele na história do Brasil, que ele acha que o Brasil teve, e 3 piores, e eu também. Se o Eduardo Toscano vier, ele fala os dele também. Isso. Então, tá combinado, tá fechado, pode ser assim? Beleza, então. Então, pessoal aí, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. E nos siga, né? Lá no Instagram. Nas redes sociais. Tem o Facebook também, tá? Tem, isso. Presente História. Valeu.